Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 8 ao versículo 10. O 8, o 9 e o 10. Glória a Jesus. A parábola da dracma perdida. Diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Veja só, irmãos, essa parábola da dracma perdida, quem sabe você diga assim: o que é uma dracma, pastora? É uma moeda de prata, que era usado naquela época, nos tempos bíblicos, e era igual a 1 denário. O valor dessa moeda era igual ao valor de 1 denário. O que era o denário? Era o valor de um dia de trabalho. Então a pessoa trabalhava desde cedo até a noite e recebia 1 denário. E a dracma, então, tinha o mesmo valor, só que ela era um pouquinho diferente, ela era de prata. E essa mesma parábola da dracma perdida, ela não é muito pregada. Veja, ela está no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, e junto com ela, essa parábola, Jesus também falou outras parábolas. Jesus falou a parábola da ovelha perdida e do filho pródigo, junto com a da dracma perdida. E a parábola da ovelha perdida e a do filho pródigo é muito pregada, é sempre muito lembrada por pastores, por pregadores, por líderes, que estão ali pregando a palavra em um culto. Então elas são muito pregadas, a da ovelha perdida e a do filho pródigo. E a da dracma perdida não é muito falada, não. Mas ela é tão importante quanto as outras. Porque nessas 3 parábolas aqui do capítulo 15 de Lucas, nós vemos a ação da Santíssima Trindade, agindo na vida daquele que está perdido. Nós vemos a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada um agindo de uma forma, de uma maneira. Na primeira parábola, que é a da ovelha perdida, a gente vê o amor de Jesus, o amor do Filho em procurar o perdido. O que significa isso? Que Jesus veio buscar aquele que estava perdido. Que Jesus veio nos salvar porque todos nós estávamos perdidos. Mas ele então demonstrou o interesse dele em nos salvar, E contou isso então através da parábola da ovelha perdida. Então essa parábola da ovelha nos faz entender o interesse de Jesus por aqueles que estão longe dele,
porque Ele quer salvá-los. Vou ler rapidinho, então, aqui só a parábola da ovelha perdida. Do filho pródigo eu nem vou ler, porque ela é extensa, né? Mas vamos ler a da ovelha perdida, que é mais curtinha. Então diz assim, ó. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, elas têm em comum alguma coisa. Né? Jesus vai em busca daquela que se perdeu, e quando ele encontra, então, ele diz que há júbilo no céu. E aqui também, na dracma perdida, também fala de júbilo no céu pela moeda que foi encontrada. A do filho pródigo, eu acredito que seja a mais conhecida de todas. O filho sai de casa, né? E muitas pessoas acham que a história do filho pródigo é a respeito da vida do filho, e não é. A parábola do filho pródigo é a respeito do pai, que espera o filho voltar. A gente sempre pensa assim, o filho pródigo, então temos que contar a história dele. É claro que contamos que ele se perdeu, que ele gastou toda a sua herança, que ele fez coisas erradas, ficou pobre a ponto de comer a comida dos porcos. Mas o tema central da mensagem do filho pródigo é o pai, é o amor do pai. É o pai que nunca cansou de esperar o filho que estava perdido. Então, muitos pregadores, eu ia dizer pecadores, muitos pregadores manifestam ou mostram apenas o que o filho fez. Mas a importância dessa parábola está no que o pai fez, porque ele nunca cansou de esperar o filho. Aí então veja só, tanto a parábola da ovelha perdida quanto do filho pródigo, então nos mostra que Deus está interessado em nos salvar, sempre, sempre. A da ovelha perdida, então, demonstra o amor que o Senhor Jesus tem pelo perdido. A do filho pródigo demonstra o amor que o pai tem em busca daquele que está perdido, esperando que aquele filho que se perdeu, que está longe dele, volte para casa, ou seja, volte para a sua presença. E a parábola da dracma perdida nos demonstra o amor do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida do perdido. Por quê? Olha só, vamos entender um pouquinho melhor antes de eu falar da ação do Espírito Santo. Vamos entender um pouquinho melhor sobre o que aconteceu aqui com a moeda e com a mulher. A dracma, então, já falei, era uma moeda de prata com o valor de 1 denário. E aqui temos a história, então, de uma mulher que tinha 10 dracmas. Ela tinha 10 moedas de prata. E uma delas se perdeu. E o que nós podemos entender aqui, então, é que ela não teve sossego, ela não sossegou até encontrar a moeda. O que ela fez? Diz aqui, ó.
Ela acendeu a candeia, quer dizer, ela acendeu a luz, a lamparina, porque naquele tempo ainda não tinha luz elétrica como nós temos hoje, então ela acendeu a lamparina, varreu a casa para procurar a moeda. Então, um detalhe, essa moeda tinha sido perdida dentro de casa. Tá? Por que ela teve que acender a luz? As casas, nos tempos bíblicos, elas não eram, vamos dizer assim, arejadas, como são as de hoje, com bastante janela, porta, ou muita claridade. Elas eram mais escuras, mesmo de dia. Mas aqui, pelo que nós entendemos, ela acendeu essa luz, era noite. Estava bem escuro, por isso ela precisou acender a lamparina para poder procurar a moeda. E ela não somente acendeu a lamparina, mas ela foi varrer a casa. Outro detalhe, por que ela precisou varrer a casa? Você pode dizer assim, mas se a moeda tinha caído no chão, ela podia só olhar, procurar, para ver se ela encontrava embaixo de algum móvel, alguma coisa. Mas era diferente as casas também. Elas eram de chão batido, era poeira. E na região lá, então, era muita areia. É muita areia até hoje. E as casas, então, não tinham piso, não eram de madeira, nada disso. Era areia. O chão era de poeira, né? De areia, de terra. E aí, então, a moeda, com certeza, né? Quando caiu, afundou naquela poeira. Estão entendendo, irmãos? Afundou naquela poeira. E ela precisou, então, varrer a casa. Quer dizer, ela foi procurar, ela pegou lá a sua vassoura e foi varrendo, para ver aonde ela foi mexendo naquela poeira. E com certeza deve de ter levantado bastante poeira, né? Porque ela precisou procurar. E aí, então, quando ela achou, diz ali, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. O que é diligentemente? É com propósito, é com objetivo. Não é, se eu achar tudo bem. Não, ela disse, eu vou achar, eu tenho que achar. Porque eu não posso ficar sem a minha moeda. Eu tenho 10. Perdi uma, fiquei com 9, mas eu quero a 10ª. Ela não sossegou enquanto não achou a moeda. E aí no versículo 9 diz, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Quando ela achou, então ela achou, né, remexeu lá no chão da casa, deve de ter afastado móveis, né, que eram poucos naquela época, mas o que se tinha dentro das casas era uma mesa, uma cama, ou, né, quantas pessoas morassem ali com a sua cama, mas era apenas o básico. Mas mesmo assim ela deve de ter afastado, né, puxado a mesa, puxado a cama, erguido os tapetes, porque era só chão de terra, eles usavam muitos tapetes, né, e alguns até dormiam em cima desses tapetes, umas esteiras. Quando a gente pensa em cama, a gente logo pensa do jeito que é a nossa cama hoje em dia, né? Mas não era assim naquela época. Quando muito, era ali só uma tábua com umas cobertas, uns panos em cima, e era o que tinha então. Mas alguns até dormiam no chão. Eu expliquei isso aqui quando eu preguei sobre aquela passagem dos 3 pães, que o amigo foi procurar o outro para pedir pão emprestado, e o dono da casa não queria abrir a porta, porque senão ele tinha que mexer com os filhos dele que estavam deitados no chão, próximos à porta. Então as casas eram assim.
E ela precisou, então, procurar diligentemente. O que é isso? É sem descansar até encontrar. E quando ela achou, então, ela chamou as amigas, né? As vizinhas, e disse: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Então, essa dracma, para ela, tinha muito valor. Essa moeda, para ela, tinha muito valor. E ela foi procurar, então, até encontrar. Mesmo que fosse apenas uma, porque daí era de pouco valor, era o valor de um dia de trabalho. Mas para ela tinha valor. E ela então, quando ela perdeu aquela moeda, ela ficou triste, ela se entristeceu. E você pode dizer: mas pastora, o que é que isso tem a ver comigo? Veja só. O Espírito Santo, então, que aqui é simbolizado por essa mulher que varre a casa, porque, como eu falei, a da ovelha perdida nos demonstra o amor de Jesus pelo perdido, que ele fez de tudo para salvar o perdido. A da parábola do filho pródigo, de que o pai faz tudo para salvar o perdido. Mas muitos esquecem de dizer que o Espírito Santo também tem a parte dele, e que ele faz tudo também para salvar o perdido. Então aqui a mulher é o símbolo, é um tipo, está exemplificando o Espírito Santo. Tá, irmãos? É só uma analogia, uma comparação. Então a mulher está sendo comparada ao Espírito Santo. Por que isso? Porque para o Espírito Santo, mesmo nós sendo pecadores, e o nosso pecado nos torna, como é que eu vou dizer para você? O que nós merecíamos, como eu digo sempre, é o inferno. Então, diminui o nosso valor, o pecado diminui o nosso valor. Mas o Espírito Santo, para ele, assim como que para o Pai e para o Filho, para o Espírito Santo também, a pessoa, o ser humano, o perdido, tem muito valor. Nós hoje não somos mais perdidos, graças a Deus. Mas nós continuamos tendo muito valor para o Espírito Santo. É claro que para o Pai e para o Filho, mas eu agora estou explicando a parte do Espírito Santo. Então eu vou falar a respeito dele. Então olhe só. Quando essa mulher perdeu a moeda, a parábola que Jesus contou, então, nos dá a entender que foi dentro de casa. Dentro de casa. O que significa isso para nós? A ovelha perdida tinha se perdido no campo, no deserto, né? O filho pródigo foi para o mundo. E a dracma foi perdida dentro de casa. O que isso quer dizer? Que o Espírito Santo não está aqui se preocupando apenas com aquele que está lá fora ainda, que não conheceu a Jesus. Mas ele se preocupa conosco. Dentro de casa. Nós estamos dentro da casa do Pai. Mas muitos estão dentro das igrejas hoje apenas por conveniência, por costume, porque acham bonito, né? Então aqui essa moeda foi perdida dentro de casa. Quantos hoje, irmãos, estão perdidos dentro das igrejas? Pare um pouquinho para você pensar nisso. Só que o Espírito Santo não desiste de querer nos trazer de novo para a presença dele. Por quê? Porque a pessoa, quando se converte, aceitou Jesus, muitas vezes começa naquela empolgação, e não falta culto, e faz o que for preciso, se for preciso morre pelo nome de Jesus, mas vai passando o tempo, e essa pessoa vai esfriando na fé. E vai frequentando
a igreja e o culto apenas por costume, porque acostumou. Eu acho tão bom ir na igreja, eu acho bonito, nesse horário eu tenho que estar lá, porque eu já acostumei. Mas esse acostumar de vir na igreja é um grande perigo e uma arma que Satanás usa para afastar as pessoas de Deus. Porque olha só, essa moeda foi perdida dentro de casa. Então é aquele, aqui já está se referindo, àquele que já conhece a Deus, que já tem Jesus, ou pelo menos deveria ter, mas pelo menos já ouviu a mensagem do Evangelho, e está frequentando a igreja. Mas muitos, mesmo dentro da igreja, se perdem por orgulho, por incredulidade. Vão embora. Estando aqui, o corpo está aqui, mas o espírito está longe. Então foi embora, saiu de casa, se perdeu. Está misturado na poeira do mundo, do pecado. Aí, igual essa mulher, ela acendeu a luz. Quem é que pode acender a luz no coração de alguém que está afastado de Deus? O Espírito Santo. Só o Espírito Santo. É Ele quem acende a luz. E um dos símbolos do Espírito Santo, então, é o azeite. Por quê? Porque a partir do azeite se acende a lamparina, se acende o fogo. Então, por isso aqui a mulher acendeu a candeia para procurar. E o Espírito Santo acende, né? Ele quer acender dentro do coração daqueles que estão afastados, ele quer acender a luz. Ele quer brilhar a luz dele no coração das pessoas. E aí ele não fica só no acender a luz. Mas a mulher foi varrer a casa. O Espírito Santo também vai fazer isso. Pastora, como que o Espírito Santo vai pegar uma vassoura e vai começar a varrer? Sabe como que o Espírito Santo varre a nossa vida? Através das dificuldades, através dos problemas que surgem na nossa vida. Então, através das adversidades da vida, é o Espírito Santo varrendo o nosso coração, varrendo a nossa vida, para quê? Para encontrar a moeda que tem valor, quer dizer, ele vai tirar de dentro do nosso coração aquela coisa, aquela sujeira, aquela poeira que está ali tampando a moeda, tampando o que tem valor. Então, muitas vezes, há certos problemas na nossa vida que é justamente para nos limpar. E por que que o Espírito Santo precisa fazer isso? Porque Ele quer nos ter próximos a Ele. Uma pessoa que está com o coração sujo, que está com o coração cheio do mundo, que está com o coração cheio de orgulho, não pode estar perto do Espírito Santo. O nome já diz Espírito Santo. Então nós temos que estar em santidade para estarmos perto dele. E se nós estamos perdidos, mesmo dentro de casa, quer dizer, dentro da igreja, aonde nós deveríamos estar encontrados, vamos dizer assim, porque aquele que se perdeu dentro de casa, então está afastado. Aquele que não se perdeu está diretamente ligado com o Pai. Então, como é que está a nossa vida hoje, meus irmãos? Será que nós estamos só dentro de casa, mas estamos lá embaixo de toda a poeira do pecado? Será que o Espírito Santo está precisando trazer algum problema na tua vida para varrer a tua alma? Para limpar o teu coração? Eu digo você, mas como eu falo sempre, eu me incluo nisso, tá? Mas como eu estou falando para vocês, então eu digo você. Será que você não está embaixo de toda aquela poeira, de toda aquela areia que escondeu a moeda? Pastora, mas por que que você prega desse tipo? Por que que você sempre me acusa de estar em pecado? Eu não.
Eu não te acuso de estar em pecado coisa nenhuma. Eu tenho que cuidar para que eu não esteja em pecado. Mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que cuidar para nós não se perder. Aquele que cuida, aquele que está em pé, cuide para que não caia. É o que a palavra fala. Então, às vezes a gente acha, tá tudo bem, eu estou dentro da igreja, eu canto, eu oro, eu dou glória a Deus, eu ouço a palavra, eu acho lindo os cantos, canto junto. Tá, mas e tem muita areia cobrindo o teu coração? Escondendo o teu pecado? Às vezes a gente ouve, né? Você não pode me acusar, e não posso mesmo. Mas quantas são as vezes, meus amados, que a pessoa guarda pecado de estimação? O que é isso, pastora? Pecado de estimação. É aquilo que a pessoa faz que ela sabe que está errado, que não agrada a Deus, mas ela está mantendo ali porque agrada a ela mesma. Então está perdido. Ela é essa dracma, essa moeda que se perdeu e que afundou naquela poeira. Por quê? Porque aquele que está em desobediência se afunda no pecado. Eu já disse aqui outras vezes, irmãos, que o crente, eu vou usar a palavra crente, mas vocês sabem que é só para exemplificar. Porque eu digo que crente até o diabo é, né? Mas vou usar a palavra crente agora para você entender. O crente não cai, ele vai caindo. Olha só, para uma pessoa sair da presença de Deus não é de hoje para amanhã, a não ser que ela seja apóstata e ela decida, não quero mais Deus. Aí ela sai no momento que ela fala isso. Mas aquela pessoa que aceitou Jesus, mas que ainda está brincando com o pecado, não é de hoje para amanhã para ela cair de vez e se desviar. Leva um tempo. Por quê? Ela vai caindo da graça. Hoje ela peca, não se arrepende. Amanhã não aconteceu nada de errado na vida dela por causa do pecado que ela cometeu ontem, hoje. Então ela peca de novo. E ela vai pecando, então ela vai caindo. A pessoa não cai de repente. Ela vai caindo, até cair de vez. Ficou entendido isso, irmãos? Então ela vai caindo. É aos poucos. Eu pequei, mas já me arrependi. Então, graças a Deus, não faça de novo. Porque aquele que sabe que está em pecado e continua fazendo, ele está assim, em declínio. Ele vai caindo aos poucos. E por isso, então, a pessoa se afunda no pecado, que é o símbolo aqui desse chão que a mulher teve que varrer para achar a dracma. Então, o Espírito Santo vai varrer a nossa casa se nós estivermos perdidos. E por que ele vai fazer isso? Porque ele nos ama a tal ponto que ele não quer nos perder. Então, ele quer nos encontrar de novo. Ele quer nos achar. Então, Jesus queria achar a ovelha perdida. Só na parábola aqui que eu estou falando, tá, irmãos? O pai esperou o filho pródigo. E o Espírito Santo quer nos achar de novo, nos tirar daquele pecado que está fazendo com que a gente vai caindo a cada dia. Não pense que você cai de um dia para o outro. Vai caindo, até chegar o tempo de perder o temor. Aí quando perde o temor a Deus, aí sim está perdido. Aí sim precisa ser encontrado. Então o Espírito Santo faz isso. E essa moeda então que a mulher perdeu, né? Com certeza caiu da sua mão e afundou naquela poeira. Então, quando a moeda caiu,
ela perdeu o controle sobre aquela moeda. Quer dizer, ela já não podia mais pegar a moeda. Por quê? Porque ela não sabia onde é que estava. Então, o Espírito Santo é a mesma coisa conosco. Quando nós estamos afundados em algum pecado e não queremos nos arrepender, o Espírito Santo perde a ação dele na nossa vida. Você não pode mais... Vamos dar um exemplo aqui um pouco diferente, não falando apenas de areia, de poeira. Se você joga uma moeda num rio, no mar, você perde o controle sobre aquela moeda, não é verdade? Porque você não pode mais pegar ela, ela afundou, ela foi embora. Então, assim somos nós quando nós saímos da presença de Deus, mesmo dentro de casa, mesmo dentro da igreja. O Espírito Santo não pode mais agir na nossa vida, não pode mais nos tocar, porque nós estamos afastados dele. Ele perdeu o controle na nossa vida. A mulher não podia mais ter controle sobre essa moeda até ela encontrar. Enquanto estava perdida, ela não podia. E isso faz então com que a gente entenda que o Espírito Santo nos ama a tal ponto que ele quer nos tirar da sujeira do pecado, da poeira do pecado. Ah, pastora, mas eu não estou em pecado. Graças a Deus, não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque muitos, né, irmãos, às vezes mantém lá o seu pecadinho de estimação, e esse pecadinho vai aumentando. E esse pecadinho, então, muitas vezes, para a pessoa é um pecadinho pequeno, que não tem problema nenhum, mas eu gosto de perguntar sempre: quantas mordidas Adão precisou dar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Uma. Então era um pecadinho. Ah, ele deu só uma mordidinha no fruto. Deus podia ter perdoado, muitas pessoas dizem. Mas não foi só uma mordidinha. Aquilo que para ele ou para algumas pessoas pode parecer pequeno, para Deus é uma coisa que ele não pode aceitar de jeito nenhum. Então é uma coisa grande que nos afasta de Deus. Ele não precisou dar 2 mordidas no fruto, ele não precisou dar 3, ele não precisou comer o fruto inteiro. Ele deu uma mordida no fruto e pecou grandemente. Então, às vezes, aquilo que a gente diz na nossa vida, ah, isso não vai fazer eu perder minha salvação, é aquilo que vai fazer perder a salvação. Porque nós não estamos dando valor para que, pelo sacrifício que Jesus fez e pelo amor que ele e a Santíssima Trindade tem por nós, a ponto de nos varrer para não nos perder, para nos encontrar. Está acontecendo alguma coisa na tua vida fora do teu controle? Quem sabe você diga, não sei por que Deus está permitindo isso na minha vida. Será que Ele não está varrendo? Será que o Espírito Santo não está varrendo você aí? Para que você seja encontrado? Porque quando Ele varrer, a mulher achou. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas. Então, quando o Espírito Santo varre a nossa vida, varre o nosso coração, e eu não estou aqui falando que o Espírito Santo usa vassoura, tá, irmãos? Eu estou falando é que ele age de uma forma para limpar o nosso coração. Não estou falando da vassourinha abençoada lá, não, né? Nada disso, vocês sabem do que eu estou falando. Mas Ele vai fazer de tudo para não te perder. Será que nós estamos afundados em areia? Estamos escondidos do Espírito Santo? Olha só, em Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós somos selados. O que é isso? Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como Salvador,
nós recebemos o selo de Deus. O selo de Deus é o Espírito Santo. A pessoa aceitou Jesus, na mesma hora ela recebe o Espírito Santo. Não estou falando de batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é para dar poder, para dar força, para nós enfrentarmos os problemas que vêm depois da conversão. Mas quando a pessoa aceita Jesus, ela é selada no mesmo momento. Então nós recebemos o Espírito Santo quando nós aceitamos Jesus. E a palavra diz, não entristeçais o Espírito Santo. Tem coisas que nós fazemos, irmãos, que entristece muito o Espírito Santo. Eu tenho falado muito aqui para vocês sobre isso, eu bato nessa tecla várias vezes. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você faz. Porque você pode estar entristecendo o Espírito Santo. E se ele se entristecer, ele não vai poder agir na tua vida. Não significa que ele vai te abandonar. Mas ele não vai poder agir. Então Jesus busca a ovelha para salvar. O pai esperou o filho pródigo para recebê-lo de volta em casa. E o Espírito Santo nos busca tirar da sujeira, da podridão, do pecado, para poder nos usar. Você tem deixado a tua vida ser usada pelo Espírito Santo? Ah, pastora, eu não sei o que eu posso fazer para ser usada pelo Espírito Santo. Ele vai te mostrar, ele vai te usar. É ele que vai fazer. Não somos nós, basta você dar liberdade para ele agir. Aí, se você está entristecendo ele, ele não vai poder agir. Mas como que a gente entristece o Espírito Santo, pastora? O que você vê na internet? O que você vê na televisão? Será que você fica vendo, desculpe a expressão, mulher pelada? Ou ao contrário, também tem mulher, né, que faz isso. Que vê homem. Isso entristece o Espírito Santo. E aí depois quer que Deus te abençoe muito. E quando Deus não abençoa, você diz, não sei por que Deus não me ama. Mas Ele não pode agir na tua vida. Como que Ele vai usar uma pessoa que fica vendo esse tipo de coisa? Como que Deus vai usar uma pessoa que fica vendo pornografia? Ah, pastora, eu não vejo pornografia. Pornografia quando a pessoa está inteiramente nua. Eu vejo lá uma mulher de biquíni. Eu vejo lá um homem só mostrando os músculos. Ah, é? Será que pornografia é só nudez completa? Não é não. Então, o que é que você tem visto? Os teus olhos veem, o Espírito Santo vê junto. Porque Ele mora em você. Aquilo que você vê, o Espírito Santo vê. Aquilo que você assiste na televisão, o Espírito Santo assiste com você. O que você tem assistido? Me respondam agora, será que o Espírito Santo gosta de assistir novela? Ai, ai, ai. Ah, pastora, se for a novela bíblica, não vou citar nome, né? Não tem problema. Ah, será que não tem problema? O que está ali não é tudo que a Bíblia fala, não. Tem muita coisa diferente que eles colocam para formar o enredo da novela. E só pelo fato de você não vir no culto, para ficar em casa, não posso perder o capítulo da novela hoje, já é errado. O que você tem assistido? O que você tem colocado no teu coração, aonde deveria estar só Jesus? Só o Espírito Santo. E vai além disso ainda, vocês sabem que eu também falo muito disso. Será que você não tem entristecido o Espírito Santo pelas roupas que você usa?
Eu acredito que os que estão aqui não, né? Deus abençoe que não. Mas tem aqueles que vêm na igreja e que a gente se envergonha, mesmo sendo mulher, de olhar para outra mulher e dizer: misericórdia. Porque é o decote aqui no umbigo e a saia também aqui no umbigo. Então, ai, mas é cristã. Eu já passei por algumas vezes, né, irmãos, assim, quando eu vou comprar alguma roupa, alguma coisa, nem todos, porque a maioria dos lugares onde eu vou comprar já sabem do meu jeito. Mas algumas vendedoras dizem assim: mas essa aqui te serve. Olha, você não é tão gorda para que não te sirva essa roupa. Só que quando eu vou comprar uma roupa, irmãos, eu já digo assim: eu gosto de tudo bem grande. Que me fique larga, que me fique solta. Sabe por quê? Meu corpo não é vitrine para o mundo, não. E nem o teu mesma. Quando eu vou comprar alguma coisa, é assim, ó. Eu não gosto de falar de mim, mas eu estou usando esse exemplo para você entender e começar a praticar. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu digo: eu posso subir no altar com essa roupa? Se eu não posso, eu não compro, porque se eu não posso usar na igreja, eu também não posso usar lá fora. Então são coisas pequenas, às vezes, que vão fazendo a pessoa ir caindo. Não cai no mesmo instante, vai caindo. Não é vascaíno, tá, irmão? É vai caindo. Não sei se tem alguém vascaíno aqui, mas... Então cuide. Cuide do que você assiste. Cuide do que você ouve. Eu gosto tanto de ouvir uma música do mundo. A música é música, né, pastora? A música não tem culpa. É? E a letra dessa música, como é que tá? Que só fala em traição, que só fala em bebedeira. E fora que tem umas que nem letra tem, que só fica no tchuc, 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 tchuc. Né? Será que o Espírito Santo gosta de ouvir esse tipo de coisa, gente? Ele é santo. Pastora, mas se eu não fizer nada disso, eu vou deixar de viver. Parabéns, agora você entendeu. Parabéns. Nós não podemos viver para o mundo mesmo. Nós temos que viver para Jesus. O mundo não tem nada de bom para oferecer. Então o Espírito Santo vai varrer. E como que ele vai varrer? Não sei, isso depende dele e do que você está fazendo. Como tem sido a tua vida? Será que a tua vida está lá igual a moeda perdida? Aí vamos continuar aqui, ó. Aí a mulher chamou as amigas, as vizinhas e disse: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. O Espírito Santo se alegra quando ele consegue resgatar aquela pessoa que, mesmo estando dentro da igreja, está perdida. Porque aqui nós estamos falando de quem está dentro de casa, tá, irmãos? Não é de quem está lá no mundo. A ovelha perdida estava lá no deserto. O filho pródigo estava no mundo. Mas aqui a dracma estava dentro de casa. Então o Espírito Santo quer salvar aqueles que estão dentro de casa, que estão perdidos. E ele se alegra. Porque achei a dracma que eu tinha perdido. O Espírito Santo se alegra, então, quando você abandona o teu pecado. Quando eu abandono o meu pecado. Mas aquele que continua no seu erro, entristece o Espírito Santo. Então, no versículo 10 diz o seguinte: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, olhe bem o que está falando aqui.
E que fala também na parábola da ovelha perdida, ali no versículo 7, que diz assim, ó: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, está dizendo que há festa no céu, os anjos vão se alegrar por um pecador que se arrepende. Olhe bem, não tem festa no céu quando a pessoa ganha dinheiro. Não tem festa no céu quando a pessoa recebe uma cura. A Bíblia não diz os anjos se alegram quando alguém é curado. Não diz. Os anjos se alegram quando a pessoa faz um negócio e ganha um dinheirão. Não está escrito isso. A Bíblia se alegra quando, vamos ver um outro exemplo aí, sei lá, quando o crente compra um carro novo. Os anjos se alegram? Não. Só há festa no céu, os anjos se alegram por alguém que se arrepende. Então não pense que o Espírito Santo vai se alegrar, que os anjos vão fazer festa quando você tiver uma vitória na vida com relação a coisas materiais. Vai ter festa no céu só se a pessoa for salva. Ficou entendido isso, irmãos? Então não adianta a pessoa vir na igreja buscando riqueza, buscando cura. Ah, mas Jesus dá essas coisas? Dá. Mas ele dá para aquele que ele sabe que a pessoa não tem esse interesse no coração. Aí ele dá. Mas aquele que só quer isso, Deus vai se entristecer com essa pessoa. A ação do Espírito Santo na vida da pessoa, então, é para usar a pessoa. Deus quer te usar, o Espírito Santo quer te usar. O Espírito Santo quer me usar. Mas nós só vamos ser usados se nós não estivermos entristecendo o Espírito Santo. Então, por isso é importante você estar na presença de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, a vida inteira. O Espírito Santo quer te usar. E se você não deixar ele te usar, ele vai varrer. Ele vai varrer. Ele vai fazer uma limpeza aí. Aí depende da pessoa, se quer ser encontrada ou não pelo Espírito Santo. Como está o teu coração, meu amado? Como está a tua vida? Será que você está sendo essa dracma perdida, afundada na areia? Ou será que você está se deixando usar pelo Espírito Santo? É o que nós temos que fazer. Se deixar usar pelo Espírito Santo. Como que nós devemos orar? Espírito Santo, acende a tua luz na minha vida. Não deixe faltar óleo na minha lâmpada. Derrama o teu azeite sobre a minha cabeça, Espírito Santo. E deixe ele agir. Deixe ele agir. Tire a fofoca. Tire a mentira. Eu falei aqui esses dias atrás que se eu tiver que... Olha só, eu estou dizendo assim, ó, os dois exemplos que eu vou dar aqui, as duas pessoas têm o seu valor. Mas eu considero mais uma pessoa que esteja caída lá na sarjeta, no meio da rua, podre de bêbado, do que um fofoqueiro. Eu já falei isso aqui. Por quê? Aquele lá precisa de Jesus, precisa. E temos que ajudar para ele se converter. Mas o fofoqueiro que está dentro da igreja já conhece a palavra. E se está continuando na fofoca, é porque o Espírito Santo não está podendo agir no coração dessa pessoa. Ficou entendido isso, irmãos?
Então tem certas coisas que você diz, mas não dá nada. Falei ontem, não fui castigado por Deus, vou continuar fazendo. Ah, é? Mas vai chegar o momento de prestar conta, vai chegar o momento do juízo. E aí? Não existe um único ser humano que vai escapar de estar na presença de Deus para receber a sua recompensa ou o seu castigo. O que vai ser para nós? Recompensa ou castigo? Misericórdia, né? Ai, pastora, você tinha que pregar uma coisa alegre. Não posso, irmãos. Quando eu vejo que a cada dia que passa, as pessoas que se dizem ser igreja, ser a noiva de Cristo, estão afundando no erro, no pecado. Eu não posso me calar, que nem eu falei aqui domingo. Eu não posso me calar. Eu tenho que anunciar. O meu dever é anunciar, é falar. Se a pessoa não quer ouvir, não ouça. Ficou entendida essa palavra, meus irmãos? Amém? Então, olha só, a mulher aqui foi usada como um símbolo, um exemplo do que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ela procurou a moeda até achar, porque era importante para ela. O Espírito Santo vai varrer teu coração, vai varrer a tua vida, até ele conseguir te trazer de novo para a presença dele, porque para ele você é importante. Então facilite as coisas, não deixe ele precisar varrer. Já limpe você mesmo, né? Vai tirando o orgulho, vai tirando a fofoca, vai tirando a mentira, vai tirando tudo que não presta. Que nem eu dei o exemplo de Daniel aqui, que Daniel orou para que Deus tirasse a Babilônia de dentro dele. Nós temos que orar para que Deus tire o mundo de dentro do nosso coração. Vamos orar? Você foi abençoado?